Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre álcool, saúde e sociedade, oferecido pela USP por meio da Pró-Reitoria de Graduação. Todo mundo conhece uma receita caseira contra gripe, mal-estar. Quem é que não tem aquele chazinho ou receita que a vovó recomendava contra uma gripe ou um resfriado? Mas nem tudo a gente pode usar sem uma receita profissional. Ou seja, sair tomando remédios sem mais nem menos. No entanto, muitos brasileiros se automedicam, inclusive você que está vendo esse vídeo agora. E quando se trata de misturar medicamentos e álcool, a fronteira é muito delicada, já que nem todo mundo conhece os riscos da interação com as bebidas. Você conhece? Eu sou Arthur Guerra e nessa aula vamos falar sobre o que acontece quando se mistura álcool e medicamentos. A automedicação é um hábito frequente em 77% dos brasileiros. Como eu disse no início dessa aula, quase metade dos brasileiros se automedica, pelo menos uma vez por mês. Ainda, 1 em cada 4 toma remédios sem acompanhamento médico, pelo menos uma vez por semana ou diariamente. É muita gente e muito remédio sendo tomado sem indicação e ou acompanhamento de um médico. O pior é que esse hábito pode dificultar e atrasar o diagnóstico ou o tratamento correto. Por exemplo, usar antitérmicos sem acompanhamento médico pode esconder uma infecção. Ou abusar de analgésicos pode até piorar uma enxaqueca no longo prazo. Isso preocupa muito a comunidade médica. Vocês costumam ler o manual de instruções quando compram algum aparelho tecnológico novo? Se sim, parabéns, porque pouca gente lê e por isso acaba utilizando mal seu equipamento. A bula é o manual do remédio e o ideal é sempre segui-la, já que o equipamento que precisa funcionar bem, no caso, é o seu corpo. Muita gente acha que só porque um medicamento pode ser comprado sem receita na farmácia, ele pode ser tomado sem problemas. Isso não é verdade. Todo medicamento possui uma série de componentes que interagem entre si e com tudo aquilo que ingerimos de forma complexa. Por isso, vale repetir, leia sempre a bula. Alguns dos medicamentos mais vendidos no mercado, como analgésicos e remédios para tosse, resfriado e alergia, contêm mais de um ingrediente que pode reagir com o álcool. Além de ler a bula para entender exatamente a composição do medicamento, a dica é incluir na rotina de suas conversas com o médico a pergunta: como o álcool e outros remédios que você eventualmente tome podem interagir entre si? Isso é muito importante. As mulheres devem ficar ainda mais atentas. Como sua composição corporal tem níveis de água menores do que a dos homens, a concentração de álcool no sangue alcança níveis mais elevados. Portanto, os efeitos da combinação podem ser mais danosos. Da mesma forma, idosos também ficam sob um risco particular. Normalmente, esse público tende a fazer maior uso de medicamentos. Assim, está mais vulnerável para potenciais efeitos de sonolência, desidratação ou danos no fígado causados por interações entre medicamentos e álcool. Mas você pode estar se perguntando por que exatamente a interação é potencialmente perigosa? A interação entre medicamentos e bebidas alcoólicas pode produzir diversos efeitos no organismo. Uma possibilidade é dificultar o efeito do medicamento, influenciando negativamente no tratamento. Outra é acentuar o efeito da bebida alcoólica, causando intoxicação com uma quantidade menor de álcool. Ou ainda, desencadear uma reação completamente inesperada. Você sabia que entre os 10 medicamentos mais vendidos no Brasil em 2018, a maioria é comumente recomendada para dor de cabeça, febre, inflamação e infecções? Nessa lista, a dipirona aparece em segundo lugar. Esse antitérmico e analgésico, que pode ser encontrado sob muitos nomes comerciais, potencializa os efeitos do álcool. Vamos pegar outro exemplo de analgésico muito consumido no Brasil, o paracetamol, comercializado
com o nome de Tilenol e presente em remédios para a gripe como o Vicipirena e o Simigrip. Quando ingerido em doses superiores às recomendadas, ele pode ser tóxico para o fígado, aumentando até mesmo as chances de uma hepatite medicamentosa. Esse risco é aumentado por diversos fatores, além do consumo do álcool, pela idade, etnia, interações medicamentosas com outros fármacos que afetam o fígado. O ibuprofeno, princípio ativo do Advil e do Buscofen, e o diclofenaco, encontrado no Cataflam e no Voltaren, são respectivamente o 7º e o 10º medicamentos mais vendidos no Brasil em 2018. Também pertencem à categoria dos analgésicos e dos anti-inflamatórios. Combinados com álcool, aumentam o risco de sintomas como dor de estômago, gastrite e problemas no fígado. Alguns produtos dessa classe de medicamentos podem levar ainda a episódios de taquicardia, o coração fica batendo mais forte. O ácido acetil salicílico é outro amplamente consumido no Brasil. Até a famosa aspirina tem seus riscos. Em algumas pessoas, gera irritação na mucosa do estômago. Com álcool, aumenta o risco de sangramento. Álcool e relaxantes musculares, como a ciclobenzaprina, conhecida comercialmente como Miozan, e o carisoprodol ou Torcilax, são uma combinação muito delicada para quem trabalha com máquinas ou condução de veículos, pois geram prejuízo nas habilidades físicas e aumentam o efeito sedativo. São relatados sintomas como tontura, sonolência, dificuldade para respirar, prejuízos de memória e na coordenação motora. A categoria dos antibióticos é outra que merece atenção. Princípios ativos como metronidazol, tinidazol e Bactrim, quando misturados com álcool, podem causar graves efeitos colaterais, conhecidos como efeito Antabuse, provocando aceleração dos batimentos cardíacos, queda súbita da pressão arterial, dores no estômago, vômitos, intensa dor de cabeça, rubor facial, calor, suor excessivo, dificuldade respiratória, até coma e morte. Portanto, o consumo de álcool deve ser fortemente desencorajado durante as 24 horas que antecedem o início do tratamento, até 72 horas depois do fim do tratamento antibiótico. Outras famílias de antibióticos podem ter seu efeito inibido pelo álcool, retardando ou impedindo a curva da doença tratada e o aumento da toxicidade hepática. Em combinação com substâncias que agem no sistema nervoso central, como os antidepressivos, ansiolíticos e psicoestimulantes, os efeitos podem ser muito perigosos e, com frequência, imprevisíveis. Algumas das substâncias mais conhecidas dessas categorias são, respectivamente, a fluoxetina, diazepam e a ritalina. Foram relatados aumento das reações adversas dos remédios, diminuição da eficácia, maior efeito sedativo, vertigem, fraqueza, confusão mental, insuficiência respiratória e até risco de coma. E é por isso que insistimos. Não é recomendável ingerir álcool enquanto se está sob tratamento medicamentoso. Uma pesquisa conduzida por cientistas de diversos países na Universidade de Uppsala, na Suécia, descobriu que o álcool pode alterar a interação de enzimas e de outras substâncias do corpo quando toma contato com ao menos 5.000 medicamentos disponíveis no mercado, vendidos com ou sem prescrição médica. Isso cria grandes probabilidades de que haja interferência em sua potencialidade. Ele também é capaz de dissolver resíduos de medicamentos no organismo, fazendo a dose real chegar a 3 vezes o originalmente indicada, ou seja, com um efeito intensificado. Ano após ano, a ciência trabalha para aprimorar suas normas de segurança, qualidade e eficiência, que permitam utilizar melhor os princípios ativos no tratamento de sintomas e doenças. Mas é bom lembrar que cada organismo é diferente do outro, tem um equilíbrio único e apenas um profissional de saúde pode avaliar com você o melhor método de tratamento para o seu caso. Em linhas gerais, o álcool interage com muitos medicamentos,
prescritos, liberados, naturais. Embora haja uma grande variedade de produtos sem receita médica, é preciso respeitar a prescrição controlada para analgésicos mais potentes, como os derivados de opioides, que têm maior potencial de efeitos colaterais e de quadros de dependência. Se você faz uso crônico de algum medicamento ou tem alguma doença, vale a pena se informar com o seu médico a respeito do consumo do álcool e a mistura com outras substâncias. O efeito de anticonvulsivantes, insulina, remédios para controle de colesterol, anticoagulantes, antifúngicos, remédios antituberculose são também amplamente afetados por essa interação. O intervalo de tempo entre a ingestão do medicamento e a de álcool capaz de induzir a interação vai de poucas horas a dias. Portanto, a recomendação para quando uma pessoa precisa usar um medicamento que sabidamente interage com o álcool é de não consumir a bebida alcoólica. Para saber mais sobre os riscos em relação ao medicamento em uso, reforçamos: procure uma equipe médica e se informe. Ficamos por aqui. Agradecemos por sua atenção e esperamos por você em nossas outras aulas.